Ministério da Defesa acaba de divulgar mais uma nota. Vamos colocar na tela, inclusive, eles falando que não foi nada disso que todo mundo entendeu, não. O relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de uma fraude ou de uma inconsistência nas urnas eletrônicas. Eles divulgaram agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, dizendo assim, olha, com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório ao TSE, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe dos técnicos militares, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos. Bom, o Sakamoto já leu e vai fazer um resumo para a gente sobre essa cartada agora do Ministério da Defesa. O que eles estão querendo dizer com isso, Sakamoto? Está dizendo alguma coisa esse relatório? Essa nota? Essa É. nota não traz absolutamente nada de novo. O que aconteceu provavelmente foi o seguinte, Fabiola, ontem soltou o relatório em si, ele traz sugestões, é arrogante, as Forças Armadas, se chama, deveria ter sido chamada mais para fazer, não tivemos acesso a isso, aquilo, tem umas distorções, umas mentiras, mas o relatório até aí não teria nada muito além, seria um relatório meio qualquer coisa. Aí o que aconteceu? O ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, ontem escreveu um resuminho de 2 páginas que antecede o relatório, em que ele tenta dar uma pimentada no relatório, porque o relatório não estava trazendo muita coisa, não tinha apontado fraude nem nada, e aí ele fala, olha, encontramos esses problemas, vejam só. E aí os problemas também não nada demais, por quê? Porque era tudo na categoria hipotética, olha, isso aí poderia acontecer para lá, e não diz nada do que aconteceu de fato. Falaram, poderia acontecer aqui, poderia acontecer ali, trabalhava nas hipóteses, né? O que aconteceu? O relatório, e mesmo essa cartinha pimentada do Paulo Sérgio, quando chegou nas redes bolsonaristas, teve dois impactos. O impacto, uma parte das redes bolsonaristas realmente não leram o relatório, ou se lesse talvez nem entendesse, pegaram o comentário dos seus líderes e disseram, olha, as Forças Armadas estão aqui apontando que houve problema assim, vamos manter-nos nos protestos, nos atos, em frente aos quartéis, ajoelhados em frente ao muro verde-oliva, tudo isso. Então teve uma parte nas redes sociais, eu estou em muitas redes bolsonaristas monitorando, então eu vi isso acontecer. Por outro lado, houve uma grande quantidade de bolsonaristas que se sentiu traído pelas Forças Armadas, que olhou aquilo e falou, isso aqui é impossível, as Forças Armadas não estão dizendo que houve fraude, que houve golpe lulista, as Forças Armadas estão nos enganando, e ficaram desmotivados. Né? Então, o que acontece? Diante dessa situação que uma parte dos bolsonaristas criticou o Exército por não ter apontado fraude, o Exército, o ministro da Defesa volta, né, a público e fala, olha, pera lá, nós não estamos dizendo que não houve fraude, porque todos os portais, todos os veículos, todos os jornais, todas as TVs falaram, o relatório não aponta fraude, porque o relatório não aponta uma mísera fraude. Só que o que ele vem? Ele volta com essa cartinha agora e aplica de novo, investe de novo na ideia do pode. Olha, nós não estamos falando que não houve fraude, mas também não estamos falando que não houve fraude, mas também não estamos falando que houve fraude. Pode ter havido, como pode não ter havido. Ou seja, ele investe novamente nessa ideia absurda de que uma coisa pode ser verdade simplesmente porque o oposto dela é viável. É só para terminar, Fabiola, percebam, gente, o significado do verbo poder aqui. Não há fatos no relatório que corroborem a hipótese do general ministro da Defesa. Mesmo assim, ele enumera hipóteses para criar os seus fatos. Isso é uma das falácias mais conhecidas dentro do campo da desinformação. O pessoal da checagem de notícias conhece isso muito bem. Algo que não provou ser falso não é necessariamente verdadeiro. Né? Da mesma forma que algo que pode acontecer, não aconteceu necessariamente. Mas o general trabalha com isso. Isso, para ele, é suficiente para estimular o naco golpista da militância bolsonarista, que abraça a existência de hipóteses levantadas pelo relatório como um fato consumado.